Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos da Assembleia de Deus Cofive, a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha esta página, a página da Assembleia de Deus Cofive SP. Hoje nós estamos com 4 testemunhos de vida e é o nosso irmão Márcio que vai ser hoje o irmão que vai dar o seu testemunho do que Jesus fez na sua vida e continua fazendo e vai fazer muito mais. Varão, fique à vontade, inicie com o hino. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria e que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, com os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedras jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Aleluia. Irmãos, como de costume, sempre nós temos um tema. E esse tema se encontra, se você quiser abrir sua Bíblia aí para acompanhar, em João capítulo 16, verso 33. Mas antes da leitura, irmão Márcio, fique à vontade, se expresse, deixa Deus te usar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer em nome de Jesus o convite do nosso irmão James pelo canal do Facebook. Que Deus abençoe e que isso seja um fruto que eu tenho certeza que vai produzir muito para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar. João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com base nessa passagem bíblica em que o Senhor Jesus vem falar conosco, pela misericórdia de Deus eu elaborei 3 perguntas. Então, irmão Márcio, vamos começar a primeira pergunta. Amém? Amém. Então vamos lá. Como era o seu viver sem Cristo? Fique à vontade. Bem, no ano de 1989, aconteceu uma tragédia com a minha família, mais ou menos em uma madrugada. Estava eu e minha mãe, e o meu pai e meu irmão estavam em outro local, se preparando para a mudança. A intenção do meu pai e da minha mãe era ajuntar dinheiro, aqui em São Paulo já estavam, e voltar para o Amazonas, onde a gente tinha um estabelecimento lá. Nessa meio termo, nessa madrugada, mais ou menos, infelizmente eu acabei perdendo minha mãe no acidente de automóvel. E dali já foi um começo meio difícil por causa já em 89, já estamos em 2018, já são 26 anos já que aconteceu. E foi coisas que não vão sair da minha mente. São coisas que
eu me retrato do desespero, da agonia que é. E você crescer num ambiente em que você não tem a sua família estruturada, ou seja, você não tem a sua mãe, que é um pilar forte, e você vê o seu pai na situação que hoje que ele se encontrava antes, eu entendo hoje o desespero que foi para ele ter perdido a esposa. E nesse acidente não teve como realmente a minha mãe sair. Se ela saísse, se ela sobrevivesse, com certeza iam ficar sequelas, porque era uma madrugada mais ou menos, o carro, a gente estava parado numa pista, eu não lembro de todos os detalhes, mas do acidente eu lembro. E o meu pai ia fazer a entrada para pegar o caminho da pista, nisso veio um carro, bateu no veículo, era um Fusca 76. E nisso o carro girou e a porta do passageiro abriu. Nisso a minha mãe foi arremessada. Quando ela já caiu ali inconsciente, foi arremessada que não é boneco assim. Quando ela já caiu inconsciente, e aquele desespero, aquela gritaria, um pavor tremendo, meu irmão gritando, meu pai desesperado, nisso veio um caminhão desgovernado. Ele não estava desgovernado fugindo, ele estava fazendo a travessia dele. Não tinha como ele frear. E nisso acabou acertando a minha mãe, né, o caminhão. O motorista ele não parou para prestar socorro, ele seguiu, deu para perceber mais ou menos que ele era um barbudo e ficou mais desesperado do fato de ter atropelado uma pessoa e não poder fazer nada. Naquele tempo não tinha como hoje Anjos do Asfalto, né, que tem as emergências que ficam próximas às bases, né. E ali foi um desespero, uma gritaria, um carro destroçado e o meu pai em desespero, meu irmão e eu ali. Eu tinha 6 anos de idade na época, né? Mas lembro muito bem desses detalhes. E aí eu lembro que apareceram os rapazes de moto, não sei de onde surgiram, e meu pai pedindo socorro e colocaram a minha mãe no veículo. E chegamos num pronto-socorro, no hospital, não sei. Sei que ficamos ali, eu e meu irmão ali. Meu irmão estava em estado de choque, ele não conseguia falar nada e colocaram minha mãe na maca e levaram para uma sala. E naquele momento ali eu vi que meu pai queria ver a esposa, ele chutava a porta desesperado, batendo, querendo ver. E eu só falava assim, eu quero ver minha mãe, cadê minha mãe? Eu quero ver minha mãe, falava com a enfermeira. E eles falavam assim, calma moça, calma, que estamos verificando. E aquela cena ali, roupa ensanguentada, aquele alvoroço todo ali, hospital é uma coisa mesmo complicada, né? Só vi quando o médico saiu e balançou a cabeça. Naquele momento eu sabia que ali ninguém vive para sempre. Daquela idade eu já tinha certeza de que ninguém vive para sempre. A última vez que eu vi minha mãe foi naquele hospital, né? São 26 anos, mas eu não... Fique à vontade. Irmãos, nosso irmão Márcio, ele está se recompondo. Gostaria que os irmãos compreendessem e que esse testemunho venha impactar a sua vida, assim como está impactando a minha. A cada testemunho, eu vejo que eu preciso melhorar a cada dia. Márcio, fica à vontade. Dali, meu pai não queria que eu participasse do velório, porque ele, devido à situação da minha mãe, não sobrou nada. Só reconheceram ela pela cárie dentária por causa que ela tinha os cabelos longos pretos, né? Minha mãe é do Santarém do Pará, então ela tinha traços indígenas, né? E tinha um cabelo muito bonito e só deu para reconhecer pela cárie dentária. Aí meu pai constituiu uma família, graças a Deus vive bem,
né? Me dou muito bem com a minha madrasta, tenho um fruto do casamento, tudo. Mas você não quer que seu pai fique com uma outra pessoa porque você quer a sua família, você quer a sua mãe, você não quer que ninguém substitua ela, né? Mas eu fui vivendo, eu fui empurrando com a barriga. Aí teve o nascimento do meu irmão, que me aproximou mais do meu pai e da minha madrasta. Me dou muito bem com eles, é uma família que eu tenho muito a agradecer porque ela ajudou muito meu pai, porque meu pai ficou estruturado, ficou totalmente sem chão, sofreu muito e agradeço pela vida dela. Mas da minha infância e adolescência foi meio controlada, assim, foi controlada porque eu tinha uma avó, que eu agradeço muito a Deus pela vida dela, que foi a mãe do meu pai que me criou. Mas ela sempre me dizia uma coisa, ela falou assim, olha, eu não sou a sua mãe. Eu estou substituindo a sua mãe, mas eu não sou sua mãe. Sempre obedeci, fui criado no berço católico, fui seguindo sempre, mas chega na sua adolescência que você tem a fase da descoberta. Aí eu lembro que nos anos 90 tinha aquela curiosidade, porque antigamente, nos anos 90, os comerciais de cigarro não tinha como hoje, né, que os emblemas já mostram realmente que causa os males que causam. Naquela época era só uma tarja preta que dizia assim, olha, não contém substâncias saudáveis, né? E tinha aquele comercial do Débora, aquela praia, aqueles coqueiros, aquela coisa bonita. Então eu fiquei empolgado com aquilo. Aí já comecei indo pelo cigarro, depois fui indo para bebida, acho que foi mais novo, acho que com uns 8 anos eu comecei. Porque eu lembro que o meu pai, ele era cliente da Varig, e toda vez, quando minha mãe era viva, a gente sempre viajava para Santarém, parar para visitar a minha avó, né? E né, meu pai, ele tinha um brinde, que era uma garrafinha desses uísque, uma lembrancinha, né, que eles deixavam. Aí eu lembro que uma vez ele chegou e deixou a garrafinha de uísque na estante e ia trabalhar normal. Nessa época minha mãe já não estava mais conosco. Aí eu lembro que a curiosidade começou ali. Toda vez eu ia lá e dava um gole, né? Aí no outro dia era a mesma coisa. Aí um dia meu pai chegou desconfiado e disse assim para minha avó, assim, que a minha avó chamava Raimunda, né? Assim, ô mãe, a senhora por acaso está bebendo esse uísque aqui? Aí minha avó falou assim, não, Raimunda, claro que não, eu não. Meu pai chama Raimunda. Claro que não. Ah, mas toda vez que eu chego aqui tô vendo que tá diminuindo, o que tá acontecendo? Aí desconfiaram do meu irmão mais velho, Marcelo, né? Aí conversou com ele também, falou assim, eu não. Aí teve um dia que a minha avó ficou de butuca. E naquele dia eu fiz uma escadinha com os travesseiros e acabei subindo e me pegou com a boca na botija ali. Só que nessa minha infância, eu era uma criança assim, eu tinha muitos problemas porque eu via coisas, via vultos, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas a criança ela é atribulada, ela é isso, ela é aquilo, mas a criança ela é muito sensível. E ela realmente, no mundo espiritual, ela é muito mais sensível do que um adulto. Então eu tive uma infância muito complicada por causa desse fato do acidente. Sou feliz em dizer para você que eu não vi a situação que a minha mãe ficou com o rosto deformado, porque a minha tia Marta, ela que tomou conta a respeito como é que se diz, dos preparativos do funeral, né? Eu falei para ela que o rosto da minha mãe estava normal, que eu tinha visto no carro, e ela disse assim, não, mas o rosto da sua mãe estava totalmente destruído, só conseguiu deixar um pedacinho do rosto dela assim, juntando os ossos da face, parecia uma freira, mas estava totalmente destruído, né?
E eu não vi isso. Então eu creio hoje, vendo pela palavra de Deus, que Deus já tinha me guardado naquele tempo, para não que eu viesse sofrer na minha adolescência. Mas acabei indo por esse caminho da curiosidade. O jovem quer descoberta. Acabei indo para a vida das drogas também, fui usuário, né? Estudei 3 anos em um colégio e a cidade chamava Espírito Santo do Pinhal, né? Ali eu tive assim, não das pessoas, porque eu não concordo o fato da pessoa falar assim, mas eu fui induzido pela pessoa. Não, você não foi induzido. Meu pai não me ensinou a beber, meu pai não me ensinou a fumar, fui eu que fui experimentei. E acabei ficando, né? Tinha vontade de sair, mas não conseguia, porque é uma coisa que realmente ela te vicia. E na fase que você é jovem, você acha que você tem saúde de ferro, você acha que uma hora você vai colocar um limite, né? Mas era muito sofrimento, era muita tristeza, porque depois que passava o efeito, depois que passava baladas, amizades, as pessoas, você via que aquelas pessoas não preenchiam o vazio que você tinha na sua alma. O senhor está querendo dizer que o senhor experimentou de um vazio em meio à multidão? Experimentei nessa vida triste. Pode-se dizer que sim. Você pode estar rodeado de pessoas. Você acha que o seu mundinho ali você vai conseguir cativar pessoas. Mas infelizmente não é assim. Hoje eu vejo que não é assim. Naquele tempo pessoas, não mesmo evangélicas, pessoas do bem, tem pessoas de bem, né? Mas só a bondade não salva, só a bondade não edifica, só a bondade não vai te levar à presença de Jesus. Não é a bondade que vai te levar para o céu. Mas ela sempre me aconselhava. Ela falou assim, rapaz, você é uma pessoa tão boa. Você não precisa ficar fazendo isso, você não precisa isso. E o mais duro é quando a sua família percebe isso. Quando chega no ouvido do seu pai, ou chega no ouvido de algum parente que você... Realmente é desconcertante, porque você não tem respostas. Você não tem defesa. Esse mundo é assim. Ele coloca você de frente a frente, com a dificuldade. Mas você não tem alguém para lhe ajudar. Você não tem ninguém assim que pode falar assim, olha, eu dou a cara a tapa por você. Porque no momento que a bomba estourou, ninguém ficou perto. Como diz o ditado aí, cada um segura a sua bronca, né? Mas... foi mais ou menos assim a minha... Viver do Senhor sem Cristo, né? Viver sem Cristo. Segunda pergunta, Márcio. Posso ir? Pode. Como o Senhor Jesus achou a sua pessoa? Então, no meado de... eu estudei nesse colégio, foi de 99 a 2001. Aí eu terminei o colégio, vim morar no interior, voltei para onde meu pai e a minha avó moravam, né? Até então minha avó ainda estava morando lá, uma cidadezinha chamada Corubataí, uma cidade pequena, praticamente é uma ilha, né? Eu sempre brincava. Tinha uma professora aqui de inglês, a gente gostava muito dela, que ela defendia aquela cidade coincidente. A gente falava que o mundo começava ali e acabava ali, porque a cidade é pequena demais, né? Mas eu voltei para lá, mas mesmo assim ainda continuei. Já estava um pouco mais, como se diz, moderado em situação à bebida e a entorpecentes, mas não tinha deixado, né? Eu já estava um pouco mais... Trabalhei lá numa empresa avícola, né? E chegou um período que meu pai chegou e falou assim, olha, você vai para São Paulo. A minha intenção era voltar para o Amazonas. Eu falei assim, eu vou embora, porque o meu irmão mais velho já tinha ido para lá, né? Eu tenho parentes lá, eu tenho uma tia, tenho uns tios que moram lá, e então meu irmão foi para lá e a minha intenção era ir para lá, porque a minha avó já não estava mais comigo, não que ela tinha falecido,
ela, por motivo de saúde, ela teve que se ausentar e vir para São Paulo, né? Ao cuidar do meu tio. E quando meu pai falou assim, você vai para São Paulo, eu vim para São Paulo. Vim morar na casa do irmão dele, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu pensei, nossa, eu tô no paraíso aqui. Porque o cara fuma maconha na frente da sua casa. E lá a gente tinha que fumar escondido, tinha que fugir da polícia. Às vezes, se a gente tava com alguma coisa, você tinha que procurar um lugar para se esconder. E aqui o pessoal fuma. Aí eu pensei, aqui tá tranquilo, não tem ninguém perto, não tem ninguém perto. Só que aí, como é que eu vou arrumar amizade? Como é que eu vou... Porque eu nunca fui uma pessoa fácil de conseguir amizade, não que eu era briguento, mas porque eu não... Sempre fui caladão, né? Aí um dia, a minha tia evangélica foi uma igreja, né? E quando eu fui, eu falei, eu vou para a igreja, não tem outro lugar para ir, eu vou acompanhar eles, não vou ficar aqui dentro da casa deles, não porque eu também me sentia assim, tirando a privacidade deles, né? Então eu acompanhei eles para a igreja. E nesse dia eu me lembro que quando eu entrei, assisti o culto, né, que até então não sabia, e eu lembro que tinha um coral cantando uma música muito bonita, um coral que não era um coral de 200 pessoas, não era de 100 pessoas, era um coral de 20 pessoas, mais ou menos, mas eram todos separados, bonitos, e eram jovens com anciãos cantando, e eles cantavam entoado. O que me chamou a atenção não foi o culto, mas foi o coral cantando. Então eu digo que o que me chamou, quando Jesus me chamou foi através de um coral. Quando eu escutei aquele coral foi a coisa mais linda que eu vi. Parecia que ali eu tinha esquecido tudo. Aí eu comecei a dar os primeiros passos para Cristo. Mas foi uns passos meio deslizando, né? Graças a Deus ele me sustentou, não porque eu era merecedor, mas porque ele é misericordioso. Deus realmente não tenho palavras para dizer o plano que ele tem na vida do ser humano. Se o ser humano pelo menos deixasse Jesus, pelo menos falar com ele, pelo menos alguns instantes realmente, como falou comigo, né? Mas não foi assim não foi uma caminhada fácil. Eu sei que tem pessoas que quando aceitam Jesus já se deslancham, já vão bem mesmo, não olham para nada, não veem nada, conseguem tudo. Mas comigo não foi assim tão fácil. Eu vi dificuldades, senhor. Sim, muitas dificuldades. Mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você participando de trabalhos, mesmo você se doando, se você realmente não tiver Cristo como seu centro de busca, porque tem pessoas que infelizmente vão à igreja, elas cumprem tudo certinho, elas oram, elas jejuam, elas dizimam, elas ofertam, elas fazem tudo, mas para se preencher só elas, não é para buscar aquele que vai te preencher. Elas tentam se preencher elas mesmas, elas acham que pelo fato de elas estar fazendo isso, ela já vai se fortalecendo, mas se não tiver o objetivo que é Jesus, pronto, vou contar aqui um exemplo comigo. Se você me permite, eu vou falar. Fique à vontade. Eu trabalhei de segurança. Eu já contei isso uma vez, acho que numa festividade, uma vez assim que deu. Eu trabalhei numa agência de banco na Paulista. Já era casado, já tinha meu filho. Tinha mais ou menos um ano. Era casado, estava na igreja, dizimista, orava. Um certo dia, como eu fazia o primeiro horário, eu chegava às 8 e saía às 4.
e o outro ficava até o final do fechamento, que era às 19 horas. Então, como eu era o primeiro, eu entregava o armamento para o tesoureiro e ia me trocar. Esse dia, eu subi no vestiário, trabalhava com uma ferramenta, revólver, né? Uhum. E ali, para você ver que quando você realmente coloca Jesus como seu centro, não tem coisa que vai tentar você querer brincar com a sua vida. Eu sentei ali no banheiro, coloquei o revólver, o cano na minha boca assim, e o dedo ficou no gatilho. Eu não sei por que eu não sei a besteira que me deu na cabeça de tomar essa atitude, mas eu fiz isso. E coloquei ali, e ali passou 5 minutos, ficou pensando naquela coisa ali. Nesse momento, o próprio Satanás, ele não vai gritando não, falou assim, ei, vai, aperta logo esse gatilho, dá um tiro. Ele falou bem calmo mesmo. Ele falou assim, puxa o gatilho e acaba com esse sofrimento. E ali eu fiquei pensando, foi coisas de 5 minutos ali, segundos praticamente, eu li coisa e o dedo já bem aqui. Naquele momento, eu vi a voz do Espírito Santo dizendo assim, não faça isso. Me dá uma chance para eu mostrar que eu amo você. Me dá uma chance para mostrar que eu quero fazer uma coisa diferente na sua vida. E eu consegui, pela ajuda do Espírito Santo, porque eu já estava preparado para isso. Estava na igreja, estava buscando, estava orando, estava jejuando, mas não estava com o foco ligado em Cristo. Eu achando que cumprindo esses meios, automaticamente ele teria que fazer a parte dele. Eu sei que Deus faz, mas ele precisa ver que você tome pelo menos uma iniciativa de realmente querer saber, querer conhecer, querer saber quem é Jesus, né? E isso aí foi como Jesus me chamou, mas teve esses contratempos, né? Mas para mim serviu de experiência, né? Não tive assim experiências como muitos outros, né? Que tem pessoas que têm mais experiência do que eu, mas eu tive a minha história de dizer que eu passei por esse vale da sombra da morte, né? Porque ali seria simplesmente um tiro e pronto, acabou e acabasse ali. Mas onde é que eu estaria hoje? Onde é que eu iria ficar? Teria meu filho? Fui egoísta. Uma pessoa que se mata, ela é uma pessoa egoísta. Eu vejo que uma pessoa que tira a sua própria vida, ela é uma pessoa egoísta, porque ela vai deixar sofrimento para quem está vivo. E outra, não é ela que deu a vida. O dono da vida é Deus, né? Ele que tem o direito de tirar, não o ser humano. É um legado, né? É isso? Vamos para a terceira pergunta? Vamos. A verdadeira paz, o Senhor pode encontrar em Jesus? Consegui encontrar em Jesus. Em Romanos 8,35 nos diz, o que nos separará do amor de Deus? O quê? O que é que pode nos separar do amor de Deus? Não. Se Ele que tem paz. Quando ele diz assim, eu digo isto porque já era uma despedida que Jesus estava fazendo dos discípulos, porque Jesus ele tinha que ir ao Pai para enviar o Consolador para nós. Olha que maravilha o Consolador fez na minha vida. Me livrou de eu dar um tiro. Me livrou de eu trazer tristeza e sofrimento para minha esposa, do meu filho. Hoje eu tenho uma filhinha, você sabe? Sim. É a riqueza que eu tenho, é aquilo que eu não tive Com a família. no começo, quando minha mãe morreu. Era o que eu queria. Na minha juventude, meu pai
Meu pai sempre foi um homem trabalhador, ele nunca deixou faltar nada. Eu sinto assim de pessoas que falam assim, mas eu cresci numa infância em que eu não tive brinquedo, em que eu não tive alimentação, foi uma vida sofrida. Eu não posso dizer isso. Eu não me faltava nada. Só que eu não tinha alegria porque eu não tinha família. Eu não tinha e chegar em casa e ver a sua mãe para você dar um abraço na sua mãe. Sabe? Você é aquele clima gostoso de família. Isso Jesus me deu. Hoje eu tenho uma esposa. Ela não quis vir porque ela tem vergonha, né? Vantagem, ficou com vergonha de aparecer, né? Tenho meu filho. Eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado porque eu tenho um lar. Eu tenho um lar por quê? Porque Jesus me concedeu uma esposa que serve a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do anjo da igreja, que é o pastor Francisco, que me recebeu, desde a mocidade, me recebeu no seio da igreja, sabe? Agradeço a tantos aqui, o diácono Jerônimo, agradeço o presbítero Reginaldo, agradeço a muitas pessoas. Eu cito esses nomes porque eles foram que tiveram mais próximo. Participaram mais do meu sofrimento, assim, da minha caminhada, né? Agradeço a você pelo espaço que você está me dando aqui, de eu poder estar testemunhando da minha vida. E Deus é testemunho do que eu estou falando aqui. Não preciso inventar, eu não preciso fazer isso para comover pessoas, para dizer assim, não, venha para Jesus porque você vai parar de sofrer, porque como é que se diz? Eu não estou aqui vendendo Jesus como muitas pessoas falam, eu estou falando que realmente ele existe e que realmente ele fez isso na minha vida. Ele pode fazer na vida de qualquer um. Basta a pessoa colocar ele como centro, basta ele querer deixar que o Espírito Santo trabalhe no ser da pessoa. Márcio, a última pergunta Sim. é realmente referente ao que o senhor acabou de contar sobre a tentativa de homicídio. Para que os irmãos saibam que Deus, ele muitas vezes, ele permite que coisas aconteçam em nossas vidas e ele confirma que ele está no negócio. Eu estava com o intuito de fazer essa pergunta para o Márcio, só que eu não tinha relatado para ele antes. E nem tinha comunicado sobre algumas perguntas, só que sobre algumas. Mas, Márcio, no Congresso de 2015, no Congresso dos Eleitos de Deus, a qual nós saímos agora desse ano de 2018, esse Congresso de 2015, praticamente ninguém sabia, creio que somente a irmã Tati, sua esposa, Não. nem ela sabia, Nem ela né? sabia. Ninguém sabia disso que tinha ocorrido na vida do irmão Márcio, sobre essa tentativa de homicídio que ele passou, ele ocorreu com a vida dele. E nós estávamos todos cultuando. E o Márcio era o dirigente daquela noite, naquele culto, naquele congresso. Era no sábado, segundo dia do Congresso dos Eleitos de Deus, no ano de 2015, novembro de 2015. E o Márcio começou a contar o testemunho dele, e a glória de Deus, como nesse momento eu estou sentindo, envolveu a igreja. Eu pude contemplar varão que eu nunca vi sequer soltar uma lágrima, derramar lágrimas, chorar que nem criança, pelo testemunho que o Márcio estava dando. Um pouco daquele testemunho que estava acontecendo na vida dele. Márcio, nesse momento eu quero te dar a oportunidade mais ainda, que o senhor conte mais em detalhes o que estava acontecendo na vida do senhor antes do senhor pensar nesse suicídio. Para que muitos possam ver como é a forma que o inimigo trabalha. O inimigo não vem de uma vez. O inimigo, ele trabalha aos poucos para destruir a vida das pessoas, para levar as almas para o inferno. Mas fica à vontade. Bem, essa tentativa, como eu posso dizer, como eu já tinha comentado antes, às vezes as pessoas estão dentro da igreja, elas cultuam, elas se alegram momentaneamente, elas se entristecem. Não era com minha família, não era com meus parentes, não era com ninguém. Essa frieza que brota espiritualmente, como eu sei que tem pessoas que vêm à igreja, mas saem do mesmo jeito,
é porque eu volto a dizer, realmente não dão um passo para conhecer a Jesus. Não dão um passo para conhecer o que a Escritura diz. Eu estava na igreja, eu participava dos grupos, eu vinha todos os cultos, era campanha, eu não faltava, era dizimista, era ofertante, estava me alegrando com os irmãos, tudo. Mas aquilo não preenchia, por quê? Porque no mundo espiritual existe dois tipos de fome, como já foi citado, é a fome material e a fome espiritual. Se você não alimenta a parte espiritual, você é alvo fácil pro diabo. Eu fui um alvo fácil naquele momento, porque foi questão de segundos. Foi questão assim que eu achava que, de repente, é a mesma coisa que você querer colocar a mão no fogo para ver se sua mão vai queimar. Vamos fazer um teste. É o que? A falta da vigilância. Eu estava preocupado e falei assim, eu estou fazendo a minha função de crente. Eu estou vindo para a igreja, eu estou buscando, eu estou orando para mim tá. E não tá. A nossa vida, como o pastor sempre nos ensina, ele diz que a vida do cristão é contínua, você não pode parar. Você não pode deixar brecha nenhuma, Trevor. Porque se você der pelo menos uma brecha, o inimigo faz festa. E é o que acontece. É essa parte que o diabo tem conseguido muito, foi no quê? Foi naquela velha palavra que muitas pessoas não entendem, que é a rotina. O crente não pode cair em rotina, ele não pode ficar acomodado. Tem que fazer alguma coisa diferente. Se for naquela mesmo ritualzinho de vir domingo, sentar na igreja, abrir a boca e ficar naquilo, ele mesmo vai se enfadando. E se teve uma coisa que o diabo conseguiu realmente fazer isso, é tornar a vida de pessoas muito rotineiras. Foi o que aconteceu comigo. Eu achava que eu jamais seria vítima, né? Porque às vezes a pessoa pensa que você está debaixo da igreja, ou seja, assim, no físico, eu já estou salvo, mas não é. Tem pessoas que viveu 30 anos na igreja, quando chegou o dia 31 dele morrer, ele deu um vacilo e perdeu. Os 30 anos ficaram para trás. Com Deus não é assim. É do começo até o fim. O que aconteceu comigo foi porque eu achava que estava completo, pelo fato de eu ser obreiro, de eu estar congregando, de eu estar fazendo todas as práticas. Mas, porém, eu estava sendo egoísta comigo, porque eu estava preocupado com a minha pessoa. Eu não estava preocupado com a pessoa de Jesus. É o que isso muitas pessoas não entendem. É aquela velha questão assim, mas como? Se eu estou buscando, se eu estou orando, é você realmente se doar. Se doar assim mesmo, evangelizar sim, claro, é uma função que todos nós devemos fazer. Mas eu também fico com aquela, que adianta eu querer evangelizar o mundo inteiro e eu não salvar a minha alma? O que adianta? O que adianta eu fazer tanta coisa para que as pessoas vejam assim, olha, que cristão, olha que exemplo, mas se eu não estou sendo sincero comigo. Então foi isso que sucedeu com o Senhor. Márcio, somente isso eu tenho a falar? Só. Fique à vontade de agradecer aos irmãos. Quero agradecer aqui você que vai acompanhando a página. Tem mais testemunhos muito mais edificantes, eu tenho certeza que esse projeto que cresceu no coração do irmão, daqueles também que são responsáveis, o Diácono Francielto, os demais irmãos, a equipe que está aqui, que Deus abençoe ricamente e que esse trabalho ele produza frutos para a glória de Deus e que tenha certeza de uma coisa, tudo que é feito para a glória de Deus é para Ele, por Ele e para Ele. O amém para sempre. Que Jesus abençoe a todos e agradeço ricamente o convite e a oportunidade. Quero aproveitar a oportunidade para comunicar para os irmãos amanhã, no decorrer da parte da manhã, o pastor presidente Francisco Cosmo vai estar conosco e vai falar um pouco sobre a obra, sobre o ministério.
vai dar uma palavra também para você, para o seu coração, que esse testemunho possa edificar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha te levantar e te transformar. Que o Senhor possa te pegar sob as mãos poderosas dele e te levantar, te erguer, porque o Senhor levanta, o Senhor transforma e o Senhor liberta. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção, a vitória sobre a tua vida. Deus abençoe e continue acompanhando a página da igreja, Assembleia de Deus Cofiv SP, no Facebook, e no canal no YouTube, AD Cofiv Tempo Central. Varão, fique à vontade para louvar ao Senhor. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro eu confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia, Jesus. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é tão bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar faço acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim e comece a sorrir. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.